Oi, eu sou a Annalisa, que bom que você sintonizou no meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise sobre o filme Invocação do Mal 3. O filme faz parte da saga Invocação do Mal e está relacionado a todos os outros filmes desse universo macabro que é Invocação do Mal. Nossa, Annalisa, então eu preciso assistir todos os outros filmes para ver esse? Não, aqui não é a Marvel, então os filmes não estão diretamente ligados. Você tem que assistir pelo menos o primeiro filme para entender quem são os personagens principais, como a narrativa funciona, etc. Ah, eu não sou muito fã de terror, eu não vou assistir. Então vem cá, amiga, deixa eu te contar uma coisa. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sem spoiler até metade do vídeo e depois com spoiler, fazendo algumas pontuações minhas. Então senta aí, se acomode, pegue seu fone de ouvido, porque eu vou te contar tudo o que tem direito. Assim você não precisa assistir o filme. Mas, pra quem quer ver o filme, relaxa, segue o esquema que eu te falei aqui, que spoiler só da metade pra frente, ok? Hey! You okay there? Jesus. I think I hurt someone. Invocação do Mal 3 conta a história de Arne, um jovem rapaz que, desesperado para salvar a vida e a alma de uma criança, se oferece para receber o demônio em seu corpo. E agora, Arne vai ter que ter muito mais coragem e fé para arcar com as consequências do seu terrível ato. Arne se depara com uma situação além do normal e acaba tomando uma decisão que pode dar fim à sua vida. E aqui entra nosso casal de paranormais favorito, Ed e Lorraine, que irão investigar o que aconteceu com Arne e vão tentar provar que o demônio é o motivo de todo o caos que aconteceu na vida do rapaz. Invocação do Mal 3, assim como seus antecessores, mantém o foco da narrativa voltado para a luta do bem contra o mal. Por mais que o filme aponte para uma investigação paranormal versus uma investigação cética, o filme não foge do padrão inicial estabelecido desde o primeiro filme. Não é algo extraordinariamente original, o que de certa forma acabou prejudicando o desempenho do filme, mas até aí tudo bem, tudo aceitável. Pena que o filme não se manteve até o fim. Até porque seguir um clichê não significa necessariamente que um filme vai ser ruim, se o clichê for bem executado. Mas no caso de Invocação do Mal 3, o clichê e a execução, olha, decepcionante. A história do filme é baseada em uma história real. E até os primeiros 30 minutos de filme, tudo ali segue a linha do que aconteceu na vida real. Ok, não exatamente o que aconteceu na vida real, mas tá ali muito parecido, muito próximo com o que aconteceu de verdade. O problema, depois dos 30 minutos iniciais do filme, é que a direção super aumentou tudo. Diferente do que era no primeiro filme, com as coisas paranormais que aconteciam de forma mais sutil. No primeiro filme, a cena de exorcismo, por exemplo, era simples e ao mesmo tempo assustadora. Aqui, a única coisa assustadora é a atuação do incrível Julian Hilliard. Ai, não consigo falar o nome dele. Que esteve na Maldição da Residência Hill e foi o filho da Wanda, o fofinho do Billy em WandaVision. Ele atua muito bem. As cenas em que o personagem David está sendo perseguido, ou ele está assustado, ou que está acontecendo alguma coisa com um demônio no corpo dele, seja o que for, todas as cenas que ele aparece, em todos os momentos, ele faz muito bem. Esse garoto atua demais. Se o filme fosse só ele, eu assistiria. Só ele, porque, meu Deus, que garoto fantástico. Ele por si só carrega o filme nas costas. O seu personagem é uma criança que foi possuída pelo demônio, então ele consegue transparecer muito bem essa sensação de medo, de que ele está sendo perseguido, observado nos momentos em que ele aparece no filme. Outros personagens que a gente não poderia deixar de falar é do Ed e da Lorraine, que eles não mudaram praticamente nada. Na verdade, a Lorraine passou de uma sensitiva para uma X-Men. Por um lado, eu achei interessante a evolução dos poderes dela, mas por outro, o filme acaba colocando os poderes da Lorraine como algo muito extraordinário, que, apesar de ser legal, não chega nem perto de ser real. No primeiro filme, a Lorraine agia mais como se tivesse um sexto sentido. Aqui ela é telepata, viajante no tempo, médium e só não saiu voando porque o roteiro não quis, mas só por isso mesmo. O Ed, que era o lado racional da dupla, perdeu completamente o seu espaço. O relacionamento dos dois continua sendo uma parte muito forte e muito bonita do filme, mas fora o relacionamento deles, o Ed não tem tanto destaque na questão investigativa ou para provar que existe um lado racional no paranormal. Os demais personagens são os demais personagens mesmo. Até o Arne, que era para ser o foco do filme, perdeu completamente seu potencial porque o filme não focou nele.
O filme foca em outros elementos, mas quando a história volta pra ele, meio que tanto faz. A gente quer saber mais é da investigação mesmo. Já que o Arnie não teve espaço para desenvolver melhor o seu personagem, então a gente não sente tanta empatia pelo que está acontecendo com ele. E o ator também não colabora muito, ele é pouco expressivo, o que dificulta um pouco para entender quando e como ele está sendo possuído. Na verdade, o filme precisa usar recursos visuais só para deixar claro, escancarado na nossa cara, que ele está sendo possuído, porque a performance em si do Arnie não é suficiente. E uma coisa que a direção do filme mais fez foi jogar coisas na nossa cara, ou forçar situações de medo pro público. Pra quem tá calejado de levar susto com um jumpscare, vai se frustrar bastante, porque o que mais tem nesse filme é jumpscare escancarado. São poucas as cenas que conseguem construir uma tensão com autenticidade, que apostam mais no terror psicológico. Fora os exageros de sustos, os efeitos especiais do filme estão muito bons. As cenas de possessão, as transformações visuais dos personagens, as cenas da Lorraine usando seu poder são muito bem feitas. Mas o problema é que usam tanto recurso pra nada que foge completamente da proposta do filme, que era pra tratar algo mais real. Parece que conforme a Invocação do Mal foi evoluindo, os efeitos e os inimigos também foram evoluindo. Aqui tem muito do mesmo, mas aumentado para parecer algo grandioso. Como o inimigo do filme é extremamente poderoso e o Deus Ex Machina do filme são os poderes quase sem limite da Lorraine, que é a única coisa capaz de parar o mal. E eu jurava que a única coisa capaz de parar o mal era Deus. Mas enfim, o filme esqueceu disso e a batalha não virou Deus contra o diabo, e sim Lorraine contra o inimigo. A história verdadeira por trás do filme é muito mais intrigante e interessante. Mas é triste ver que tiveram que forçar tanta coisa na tentativa de deixar o filme melhor do que a vida real. O filme tem 2 horas de duração e eu acho que isso atrapalhou completamente, já que a história por si só se resolve muito rápido, mas precisavam de muito mais tempo para explorar os poderes da Lorraine e colocar mais cenas de susto na tela. A primeira meia hora do filme é boa, o resto fica arrastado e previsível. Não que haja um problema em seguir um clichê, como eu já disse, não tem problema seguir um clichê se ele é bem executado. Eu acredito que se o filme tivesse tomado uma narrativa mais simples, onde o Ed e a Lorraine investigassem paralelamente com a polícia o caso do filme, teria sido uma proposta mais original para o que era estabelecido para os filmes de Invocação do Mal. Uma proposta em que um tribunal tem que decidir se o sobrenatural realmente existe e se é capaz de fazer um homem cometer um crime hediondo. Esse tipo de narrativa já foi apresentado em outros filmes, como por exemplo O Exorcismo de Emily Rose, onde um padre tenta provar num tribunal que ele tentou exorcizar uma menina que morreu por causa do demônio, e não porque ela era esquizofrênica e tinha problemas de saúde. Mas esse tipo de embate da justiça do homem versus a justiça divina não existe, ela se perde completamente no filme. Ok, eu vou falar agora mais sobre a história. Então se você não quer spoiler, já pode ir dando like e fechando o vídeo, mas primeiro dá o like, tá? Isso serve pra você também que tá querendo saber mais sobre a história, que é a parte do spoiler, ok? Beleza, vamos lá. O filme já começa com um exorcismo muito louco e estão tentando tirar o demônio do corpo de David. E eu não sei porquê, nem o padre, nem o Ed, nem a Lorraine conseguem fazer alguma coisa, já que nos filmes anteriores o Ed conseguiu exorcizar a bruxa, a Lorraine conseguiu exorcizar a casa, enfim. Nesse filme ninguém consegue tirar o capeta do garoto. E aí, depois de muita loucura que tá acontecendo lá, um furacão dentro da casa, o Ernie se oferece pra ficar no lugar do garoto e ele diz pro demônio: me possua, fica comigo, toma minha alma pra você, mas deixa ele em paz, pelo amor de Deus, ele é só uma criança. E é o que o demônio faz. E o Ernie, depois de ter aceitado, ter pedido pro demônio ficar no seu corpo, ele começa a ter alucinações, sentir coisas estranhas e ver coisas esquisitas. Até que chegamos no ápice do primeiro ato, que é o ápice do delírio do Arnie, em que ele mata um homem. A cena é cortada, e se tivesse mostrado a brutalidade do assassinato como deram a entender que foi brutal, teria sido muito mais chocante e interessante pro filme. Mas eles cortaram essa cena e eu acho que desperdiçaram aí, porque a violência, ela choca bastante. Então, teria sido melhor do que só fazer terror psicológico antes dele matar o cara. Seria muito mais foda se tivessem mostrado ele matando o cara. E depois de ser preso,
como o Ed e a Lorraine já tinham contato com o Arnie por causa do exorcismo do David, eles chegam e conversam com o Arnie e perguntam o que tá acontecendo, por que o Arnie chamou eles pra conversar, e o Arnie diz: então, gente, é o seguinte, o demônio me mandou fazer isso aí. O título do filme. Então, a Lorraine e o Ed chegam à conclusão que o exorcismo do David não foi bem sucedido, e agora o Arnie tá em perigo, porque ele pode ser executado pelo demônio ou pela lei. Então eles chegam à origem do problema, que é investigando a casa onde tudo começou. Na casa da família do David, o Ed e a Lorraine descobrem que tem um totem de bruxa, porque eles precisam descobrir o motivo do Arnie ter sido possuído. Isso mostra que quem colocou o totem lá tinha o objetivo de fazer mal à família. O motivo de querer fazer mal àquela família não existe no filme. Alguém colocou aquilo lá por pura maldade mesmo. Até porque o diabo não precisa de uma justificativa pra fazer maldade, né? Mas, pra descobrir tudo isso, o Ed e a Lorraine, eles tiveram que falar com um ex-padre ocultista que estranhamente tinha uma biblioteca cheia de livros sobre ocultismo guardados em casa. A gente sabe que o que tá rolando ali, na casa do padre, é pesado porque a Lorraine tem essa sensação de que é pesado. Mas essa cena, esse momento que eles vão na casa do padre, depois do plot eu fiquei tão indignada, porque assim, o poder da Lorraine fica absurdo. Calma lá que eu já vou falar sobre os poderes da Lorraine. O Ed e a Lorraine, eles vão até outra cidade para estudar o caso de uma jovem que matou uma amiga de um jeito muito parecido com o que o Arnie fez. E aí, o filme, ele se arrasta tanto que segue cena atrás de cena da Lorraine mostrando poder, sustinho, mostrando poder, sustinho. É isso. Mas a cena dela na floresta, em si, esse momento, a fotografia é muito boa, a forma que a cena é executada é muito boa, só que desencaixa completamente do filme, porque é uma barriga no filme, não precisava existir aquela cena pra mostrar que a Lorraine tava certa, mas eles fizeram aquilo só pra aumentar mais ainda o poder dela. E ela vai, tipo, pra uma viagem astral, assim, que é pro passado, que ela consegue reproduzir o que a garota que tava matando a outra fez, sabe? Só pra entender o que aconteceu. E aí a gente descobre que, na verdade, o demônio não tá na casa, como nos filmes anteriores, que a bruxa e o demônio, os espíritos deles assombravam a casa onde a família estava residindo. A família foi, na verdade, amaldiçoada. Então, aquele totem de bruxa amaldiçoa uma pessoa e essa pessoa é possuída pelo demônio. É isso que acontece. Depois de mais meia hora de enrolação, a gente finalmente descobre quem que é a vilã do filme, que na verdade é uma mulher, é uma ocultista que tá fazendo um ritual lá que ela precisa de 3 assassinos e depois esses assassinos precisam se matar para que ela consiga concluir o seu ritual. E essa cena da Lorraine, que ela consegue descobrir quem que é essa pessoa, é um absurdo de louca, porque ela tá no necrotério. E lá no necrotério ela tem que encostar num corpo morto, que é o corpo da garota que matou a amiga e depois se matou. E aí essa cena, tipo, é muito bizarra, porque mostra o quanto a ocultista lá, a bruxa, é poderosa. Porque enquanto a Lorraine tá lá vendo a mulher fazendo um ritual pra tentar fazer o Arnie se matar, ao mesmo tempo, a mulher, tipo, a bruxa, ela não tem um nome, eu não lembro o nome dela. Ela é tão importante pro filme que você assiste o filme e não lembra o nome dela. Que ela tá controlando um corpo que tava lá no necrotério. E ao mesmo tempo que ela tá forçando o demônio no outro lado, tipo, do outro lado na linha, não sei, do outro lado da chamada com o demônio, forçando ele a matar o Arnie. E aí tá uma loucura no necrotério, que tá um defunto meio que brigando com o Ed, querendo matar a Lorraine, e a Lorraine, ela consegue interromper um ritual de ocultismo. Tipo, cara, o poder da Lorraine é muito absurdo, porque assim, antes ela era só sensitiva ali, ela sentia as paradas de fantasma da casa, beleza. Agora, ela vai pro plano astral, ela consegue mandar a consciência dela pra outro lado e interrompe um processo de ocultismo lá que, supostamente, no filme é muito poderoso. A cena do necrotério é muito boa. Assim como eu disse, como a cena da Lorraine lá, dela, viagem no passado e tal, essas duas cenas são muito boas, só que não complementam as coisas no filme. Na verdade, traz um exagero ainda maior que faz com que a gente fique pensando, meu Deus, se isso era baseado em faciais, que realidade que é essa? Depois de tanta enrolação, o Ed e a Lorraine descobrem que o Ed também tá amaldiçoado, porque a bruxa foi lá, ele viu ela na casa dela lá, e ela enfeitiçou ele tentou matar a Lorraine, e ele tá amaldiçoado da mesma maldição que as outras duas pessoas estavam. E nessa altura do campeonato, o filme já virou um episódio de Scooby-Doo, sabe? Porque tanto faz o que eles estão tentando adivinhar, estão tentando descobrir, porque virou uma bagunça, e aí eles agora precisam saber aonde que a bruxa tá fazendo os rituais, porque pra quebrar a maldição,
você tem que quebrar o altar onde ela faz a maldição. E aí a Lorraine lembra que é túneis e trem e rio e umas coisas assim, que ela tá tipo no subsolo. E aí ela vai falar, não, beleza, eu vou pegar esse livro aqui, que eu não lembro nem por que era o livro, mas eu vou pegar esse livro aqui, vou levar lá pro padre ocultista, que ele vai saber me responder. Vocês ficam aí tentando descobrir onde que é o lugar que a bruxa tá agindo. E aí o Ed, ele tem um insight e aí ele percebe que o lugar que a bruxa, adivinha, o lugar que a bruxa estava era na casa do padre ocultista. E a Lorraine esteve lá. E com todo o poder que o filme mostrou até agora da Lorraine, de saber onde o corpo das pessoas estão, saber qual foi a arma do crime, conseguir enxergar e ver o que a pessoa fez antes de morrer, enfim, tudo isso aí o filme mostrou que a Lorraine tem, mas ela não conseguiu sentir o demônio na casa do homem. Enfim, o padre, na verdade, teve uma filha. Ele era obcecado por ocultismo e essa filha também foi obcecada por ocultismo e virou a bruxa. E aí ela e a Lorraine começam a travar uma batalha que ela fica tentando dar umas alucinações na Lorraine lá pra Lorraine se perder no labirinto. E enquanto isso, tá acontecendo um exorcismo lá com o Arnie, porque nessa altura do campeonato a gente já esqueceu, ó, faz tempo que o Arnie existia. Mas ele tá lá tendo um exorcismo que o demônio tá no corpo dele e é muito doido, porque assim, o Arnie, ele tá no presídio, ele foi preso no começo do filme, e tá rolando o exorcismo no presídio. Todos os guardas viram ele voar e a sala explodir, todo mundo tava vendo aquilo acontecer. Ed e Lorraine vão lá, a primeira Lorraine vai pra casa, é perseguida, aí o Ed vai atrás, e aí a bruxa consegue enfeitiçar ele mais uma vez, porque só uma vez não foi o suficiente. Aí ela enfeitiça ele de novo pra ele começar a atacar a Lorraine. Aí eles ficam correndo naquele labirinto lá, enquanto a bruxa tá parada, sem fazer nada. E aí a Lorraine consegue, tipo, fazer um contato telepata lá com ele, que ela fica falando, lembra de mim, lembra quem eu sou. E aí o Ed é despossuído, não sei, o demônio sai do corpo dele e ele consegue salvar a Lorraine e ele destrói o altar. Que cara, como que o demônio sai do corpo da pessoa assim, só lembrar quem que é a outra? Não faz o menor sentido. Enfim, aí ele destrói o altar e essa cena é muito boa porque a bruxa, tipo, ela tinha que concluir o ritual porque senão o demônio ia buscar a alma dela. E aí, como ela não concluiu o ritual, o demônio foi buscar a alma dela. E é muito legal essa cena. Porém, o figurino da bruxa, o estilo dela, tipo, o estilo visual, né, que eu digo. A personagem em si, ela não tem nenhuma caracterização forte. Ela não é tipo a Annabelle, que todo mundo lembra como que é. Ela não é igual a Freira ou aquele homem torto, que são personagens icônicos, assim, que é característico daquele filme. Ela é facilmente esquecível, tanto que eu nem lembro o nome da personagem. Depois disso tudo acontecer, a polícia chega, o Arnie ainda é condenado, ele é preso, tipo, vai pra cadeia, porque não foi suficiente tudo que o Ed e a Lorraine descobriram, porque eles descobriram, tipo, uma coisa muito absurda. Eles tinham provas, eles tinham tudo na mão pra poder debater com a justiça que o Arnie tava possuído. O Arnie tava no presídio quando teve o exorcismo, todo mundo viu ele explodir a sala e também não foi suficiente o depoimento dos guardas. Enfim, o filme todo se anula no final, porque, tipo, não existe uma batalha entre a justiça divina e a justiça dos homens. Não existe isso. O filme no final se anula, beleza, tudo que vocês fizeram até agora não deu certo, porque o cara vai ser preso do mesmo jeito, então tudo que você mostrou de louco e surreal não serviu pra nada. E é assim que termina o filme. É desse jeito que termina o filme. E eu fiquei indignadíssima. Mas assim, se depois de eu contar a história você ainda quiser assistir o filme, que eu recomendo. Olha, a minha opinião é só a minha opinião. Então, se você quiser assistir o filme, vá assistir o filme, porque apesar disso tudo, ainda é um bom entretenimento, sabe? Eu não senti que 2 horas da minha vida foram jogadas fora porque eu não gostei do filme. Eu acho que quando a gente assiste um filme que a gente não gosta, a gente ainda tá aprendendo com esse filme. Com certeza, se você é uma pessoa que leva susto fácil, você vai se divertir porque tem muito jumpscare. Alguns são bem óbvios assim, mas outros até que são bem feitos. A tensão nas cenas são bem construídas até um certo ponto, porque depois que a gente se acostuma com jumpscare, a gente fica até irritado com essa tensão que vai construindo. Mas eu recomendo que você vá assistir o filme. Eu não sei se no cinema da sua cidade tá aberto, ou se tá fechado, ou se tem ou não cinema, enfim. Mas ele tá nos cinemas, eu sei que tá nos cinemas, mas existem outras formas de assistir o filme. Porém, não recomendo, mas existem outras formas. Mas vai assistir o filme, sério. Se você nunca assistiu nenhum filme de Invocação do Mal e se você não tem contato nenhum com o universo, assiste só o primeiro. Mas se você já assistiu Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2, acho legal você assistir o terceiro, só pra fechar a saga ali bonitinho. Mas
Ele não é melhor que o segundo e muito menos melhor que o terceiro. Mas como eu disse, essa é só a minha opinião e eu já vou encerrando o vídeo por aqui hoje, porque eu falei muito, meu Deus, como eu falei. Eu espero que você tenha gostado também do conteúdo do vídeo. Compartilha, porque eu preciso muito que as pessoas compartilhem meu vídeo. O YouTube não recomenda, meu canal é pequenininho, então você precisa compartilhar para me ajudar, para o canal crescer. Comenta também, para você mostrar para o YouTube que este conteúdo é relevante, porque se você não comenta, o YouTube acha que meu conteúdo não é relevante. Eu acredito no meu potencial, por favor, acredite em mim. Deixa o seu like e até a próxima!